Fala galera, Marcão na área para trazer as análises dessa terça-feira para vocês, tá? Terça-feira que tá recheado de oportunidades. Nós temos Libertadores, Champions League, tá? Nós temos também Campeonato Carioca com o Flamengo, nós temos Championship, cara, são muitas oportunidades e eu vou comentar tudo nesse vídeo aqui para você. Então, já curte esse vídeo para entregar para mais pessoas receberem análise de qualidade. E também fica até o final do vídeo que eu vou trazer um bilhete para você. Não se esquece que se você não tiver inscrito, se inscreve agora no canal. Soltar a vinheta. Show de bola, vamos embora, vamos para as análises, tá? Falando sobre a Libertadores, aqui é pré-Libertadores, né? E nesse caso, galera, eu não vou estar apostando no pré-jogo nesses jogos aqui. Sempre nessa fase de Libertadores, uma fase muito decisiva, os jogos ficam excelentes para atuar no ao vivo, seja no mercado de gols, né, seja no mercado de escanteios, principalmente no mercado de escanteios. Mas, nesse caso, eu vou estar trabalhando no pré-jogo, provavelmente na partida de volta. Nessa partida de ida, estarei observando, até porque eu não conheço a maioria dessas equipes, né, conheço muito bem o Bragantino, por exemplo, sei que o Bragantino é favorito para se classificar aqui dessa fase, mas ainda não dá para atuar porque eu não conheço o Águilas, então seria um tiro no escuro. E a gente não faz isso aqui, tá? Então, Libertadores eu vou estar atuando nessa fase somente, né, no ao vivo, beleza? No Carioca nós temos Flamengo contra o Boa Vista. E, cara, o Flamengo, junto com o Fenerbahçe, Galatasaray e Manchester City, são as equipes que mais colocou dinheiro no meu bolso durante essa temporada, durante esse ano, né? É impressionante a quantidade de vitórias dessas equipes. No caso do Flamengo, né, eu já totalizei esse ano, nessa temporada, 5 greens e apenas um red. O red foi nesse jogo do Vasco, onde eu fui de vitória do Flamengo, né? O Flamengo o Gabigol acabou perdendo um pênalti ali no final do jogo, né? Se fizesse aquele pênalti seria mais um green, né? Aqui no Flamengo. Infelizmente não fez, mas todos os outros jogos eu consegui vencer, tá? E quando o Flamengo enfrenta essas equipes inferiores, beleza? Essas equipes como, por exemplo, Bangu, Volta Redonda, o Sampaio Correia, é o caso do Boa Vista aqui também, tá? Eu gosto de estar atuando, entrando a favor da vitória do Flamengo no primeiro tempo e vitória no jogo, assim como acima de 1,5. Isso vem se repetindo com bastante tranquilidade, né? Essas vitórias. Então eu gosto de estar a favor contra essas equipes pequenas, né, do Campeonato Carioca, até porque o Flamengo é muito superior, tá? Então eu gosto de estar a favor do Flamengo tanto no primeiro tempo quanto no jogo, quanto para sair 2 gols nesse confronto, beleza? Um jogo aqui no Egito, galera, que eu vou estar de olho no mercado de gols, tá? Você pode estar atuando no ao vivo ou você pode também estar atuando no pré-jogo. No meu caso, vou levar para o ao vivo. No mercado de gols aqui do Cerâmica Cleópatra contra o Golná, tá? E eu vejo um jogo muito favorável para gols, principalmente pela equipe do Golná. Se a gente pegar os últimos jogos, a gente tem um 2-2, 2-1, né? 1-1 no tempo normal, 2-1, 1-1, 3-1 e o retrospecto entre eles também é um jogo muito favorável para pelo menos 2 gols. Então gosto de estar a favor do acima de 1,5 e gosto também de estar de olho no gol no primeiro tempo, nesse confronto, tá? São duas equipes bem ofensivas e defensivamente bem frágeis, beleza? Continuando aqui, vou deixar a Liga dos Campeões para o final e obviamente vou deixar um bilhete na Liga dos Campeões para vocês, tá? Aqui, mas vou deixar para o final esses 2 jogos, vai ser uma duplinha. Vou aqui para a Premier League, e na Premier League nós temos Brentford contra a equipe do Manchester City, só que agora o jogo é na casa do Manchester City. Eles se enfrentaram recentemente, né, e foi um jogo que finalizou com 3-1 aqui contra para o Manchester City, né? Foi um jogo onde o Manchester City saiu perdendo, ainda conseguiu empatar no primeiro tempo e acabou saindo com a vitória, vencendo o jogo ali no segundo tempo, fazendo 2 gols e dominando completamente a partida, né? O Brentford vem agora de uma goleada sofrida para a equipe do Liverpool. O Liverpool dominou e esse placar poderia até ser bem maior, né? Porque o Liverpool acabou perdendo muitos gols. E agora o jogo vai ser na casa do Manchester City, que vem com um empate diante do Chelsea, né? E viu a equipe do Arsenal ultrapassando, né, a equipe do City aqui, o City agora ficando atrás, mas esse aqui é um jogo que o City está a menos, então o City vai igualar, podendo ir a 56 pontos e estar colado aqui com o Liverpool e retornando para a segunda colocação. Então um jogo muito importante para o Manchester City, tá? Acredito sim na vitória do Manchester City, acredito sim no gol no primeiro tempo, tá? E no acima de 1,5. Até porque a equipe do Brentford também é uma equipe fragilizada demais defensivamente e que também acelera bem no contra-ataque. Então vejo um jogo muito de trocação e como o jogo é na casa do City, eu vejo um jogo favorável para gols e essa vitória do City
né, no jogo, além do gol no primeiro tempo, tá? É um padrão que acontece muito nos jogos do Manchester City e nos jogos do Brentford. Eu sempre fico de olho nesse gol no primeiro tempo, sempre, tá? Na Championship nós temos jogos interessantes. Quero destacar primeiramente o favoritismo da equipe do Ipswich, tá? O Ipswich, que é hoje o terceiro colocado quarto colocado da competição, beleza? Com 66 pontos, mas está na briga, né, buscando a qualificação para a primeira divisão e até mesmo brigar por essas duas primeiras colocações, né? Não está muito distante, na verdade, para a segunda colocação, porque o Leicester disparou, né? 10 pontos aí, praticamente 9 pontos aí na frente, mas o Leeds está com 69 pontos e o Ipswich está com 66, sendo que eles estão com 32 jogos, tanto o Southampton quanto o Ipswich. Então gosto sim de estar a favor, já que vai enfrentar a pior equipe da competição com 60 gols sofridos em 32 jogos e tem apenas 3 vitórias na competição. Dentro de casa, o Ipswich de fato é favorito e eu acredito no jogo com gols, tá? A mesma coisa que eu acredito no jogo do Southampton. Aqui já é um jogo mais difícil, tá, galera? É um jogo duro, porque a equipe do Hull City é uma equipe muito qualificada. É uma equipe que também está brigando por essas colocações aqui, esse G6, tá? Então é uma equipe muito qualificada, uma equipe muito boa, né? Não é à toa que tem 15 vitórias em 32 jogos, mas, cara, não tem como eu não estar a favor do Southampton jogando dentro de casa. É um dos melhores mandantes, é uma equipe que vem num retrospecto muito positivo quando joga dentro de casa. Não é à toa que se a gente pegar aqui, ó, os últimos 10 jogos, eles venceram todos os jogos, então gosto sim de estar a favor do Southampton dentro de casa, tá? Também uma ótima opção. Já o jogo do Cardiff contra o Blackburn e o jogo do Plymouth contra o West Bromwich, fica de olho no acima de 1,5, que é bem interessante, assim como o gol no primeiro tempo, beleza? Partindo agora aqui para a Champions League, vocês estão ansiosos para poder saber, né, minha análise da Champions League, eu vou deixar um bilhete aqui para você, mas antes eu quero deixar para você aqui uma aula, tá, super completa, onde eu ensino você a analisar pré-jogo, seja o mercado de cartões, escanteios, gols, resultado, handicap. Então você que tem dificuldade na hora de analisar o jogo, você que não sabe analisar estatisticamente, você que não sabe quais sites eu devo utilizar para analisar os meus jogos, qual o momento de tomar a decisão para saber se aquela aposta é confiável ou não, como montar o meu bilhete de pré-jogo, se eu devo fazer uma múltipla, se eu devo apostar individualmente, né? Então tudo isso eu gravei em uma aula ensinando para você, tá? E essa aula ele custa apenas R$7, então vale muito a pena. É R$7, galera. Às vezes você gasta R$7 com uma coisa tão banal, tá ligado? E para você ter ideia, eu só estou cobrando R$7 porque é os custos que eu tenho com a plataforma de vídeo e os custos que eu tenho com a minha equipe, que vai poder tirar suas dúvidas, tá? É por isso que tem esse custo, porque eu não ganho absolutamente nada com isso, tá? Absolutamente nada. Então aproveita e assista essa aula, porque vale muito a pena, tá? E é praticamente de graça, né? Porque como eu falei, é só os custos, eu não ganho nada com isso, tá? Eu só quero realmente que você aprenda e que você passe a ter resultado. Beleza? É isso. Meu intuito com essa aula é exatamente isso, tá? Galera, falando aqui da Liga dos Campeões, tem o jogo da Inter de Milão contra o Atlético de Madrid. E para mim, esse é um dos confrontos. Na verdade, os jogos de hoje na Champions League, né, são os confrontos mais equilibrados, na minha opinião. Né? Assim como o Inter e Atlético de Madrid, nós temos do outro lado ali PSV contra o Borussia Dortmund. Também é um confronto muito equilibrado. No caso aqui da Liga dos Campeões, desse jogo de Inter e Atlético de Madrid, são duas equipes que vivem um bom momento, principalmente a Inter de Milão. A Inter vem vencendo os clássicos na Itália, né? Acabou passando na segunda colocação do grupo, porque tinha uma sociedade jogando muito bem, só que a Inter acabou não perdendo nenhum dos dois jogos. Os dois jogos terminaram empatados, né? E como eu falei, na Itália a Inter vem dominando e vencendo todos os adversários, né, ali na Itália. Venceu a Lazio por 3-0, venceu o Napoli por 1-0, venceu a Juventus por 1-0 e venceu a equipe da Roma por 4-2. Ou seja, todos os grandes adversários da Itália, a Inter de Milão acabou vencendo, inclusive esse Napoli que eles venceram foi pela Supercopa e levantou a taça. É uma equipe muito qualificada, a equipe da Inter de Milão. Só que do outro lado nós temos também um Atlético de Madrid muito forte e muito qualificado também, tá? Tá jogando muito bem o Atlético de Madrid. Apesar de ter perdido aqui para o Atlético Bilbao por 1-0 na Copa do Rei, ter perdido o jogo para o Sevilha, é uma equipe, como eu falei, que vem jogando bem, não vem jogando mal não, tá? Mas na casa da Inter, o Inter jogando em casa está simplesmente absurdo e eu gosto de estar a favor da Inter de Milão. A última derrota, né, tirando aqui esse 0-0, foi pela Copa da Itália,
mas tirando aqui foi uma derrota para Sassuolo por 2-1 lá em 2023 ainda, tá? Em 2024 dentro de casa coleciona aí uma sequência muito forte de vitórias, inclusive vencendo os clássicos como eu falei para vocês. Então sim, eu gosto de estar a favor do empate ou Inter de Milão, tá? Acredito que isso vai acontecer. Não acredito que vai ser um jogo com gols, até porque é o jogo de ida, então gosto de utilizar o abaixo de 5 gols, tá? Então dá para você criar uma aposta, vai pegando aí. Inter o empate, abaixo de 5 gols, e para Inter de Milão fazer ali mais de 2 escanteios, fazer 3 escanteios na partida, tá? Eles vêm cumprindo essas estatísticas com regularidade, e eu gosto, como eu falei, de estar a favor da Inter nesse jogo. Já o jogo do PSV contra o Borussia Dortmund é um jogo também muito equilibrado, né? A galera tá colocando o Borussia Dortmund como super favorito desse jogo, mas para mim o PSV também tá fazendo uma ótima campanha no campeonato holandês, é tanto que lidera com uma vantagem absurda, tá? Então eu vejo um jogo muito equilibrado. Aqui eu não gosto de apostar em resultado, não gosto de apostar no mercado de gols, porque se a gente for parar para observar os jogos do PSV na Champions League, né, a gente tem contra o Arsenal 1-1, nós temos um 3-2 contra o Sevilha, né, jogando fora de casa, mas o Sevilha teve expulsão, foi uma virada que eles sofreram. Aí tem 1-0 contra o Lens, tá? Tem 1-1 contra o Lens também jogando no outro jogo, um 2-2, então tá muito inconstante esse time do PSG em relação a gols na Champions League. E o Borussia Dortmund também, tá? Se fosse aqui, se a gente parar para observar, sim, é um jogo que a gente olha e, caramba, acima de 1,5 vai rolar aqui. Mas é jogo de ida, pessoal. Não sei como é que vai estar a postura do Borussia. O Borussia pode se fechar, jogar no contra-ataque. Se fechar, jogar no contra-ataque. O PSV pode ter medo de se expor para não perder dentro de casa e sair com resultado negativo na Alemanha. Então não dá para apostar no mercado de gols aqui no over, por mais que seja favorável devido ao estilo de jogo das duas equipes. Então eu prefiro, tá? Tanto que a gente teve, por exemplo, um Leipzig contra o Real Madrid, que tinha uma tendência muito forte de gols e acabou o jogo terminando 1-0. Então não gosto no jogo de ida não apostar no over gols, eu prefiro apostar em escanteios. Então qual é a dica que eu deixo aqui? Para o PSV acima de 2 escanteios, ou seja, para fazer 3 cantos na partida, e o Borussia Dortmund acima de 1, para fazer 2 cantos na partida. Então a gente fica aqui com o nosso bilhete da Champions League com empate ou Inter, abaixo de 5 gols, e para Inter fazer mais de 2 escanteios, beleza? E junto com o PSV para fazer mais de 2 escanteios e o Borussia Dortmund mais de 1 escanteio, tá? Então você vai criar a aposta, vai dar aí uma odds 1,60, para mim uma odds extremamente de valor, e vamos para cima, que seja uma terça-feira, né, muito lucrativa para todos nós. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, tamo junto e vamos para cima.